teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Bom dia, família. Nós somos a Igreja Internacional de Cristo em Moçambique. Hoje é um dia de adoração ao nosso bom Deus. Para tal, vamos chamar a presença do Senhor em oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos conceder uma manhã como hoje. Obrigado, Senhor, por sabemos que várias pessoas estão passando necessidade neste momento. Mas o Senhor nos concede esta bênção, Senhor, de nos levantarmos e podermos te adorar. Chamamos o Teu Santo Espírito que o Senhor esteja com as canções, esteja, Senhor, com a Santa Sé, esteja com a mensagem da contribuição, esteja também com o sermão, que ao ser pregado, Senhor Deus Pai, não vai ser em vão, mas vai modificar cada célula, Senhor, do nosso interior. Esteja, Senhor Deus Pai, com todo o culto, Senhor Deus Pai, esteja com todas as pessoas, cada um onde estiver na sua casa, Senhor Deus Pai, que esteja, Senhor, neste momento preparado para ouvir o culto, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus eu entrego este momento. Amém. Muito bom dia, Igreja Amada de Cristo. É um privilégio enorme poder estar aqui. Hoje trago os anúncios. Por favor, vamos atualizar as nossas agendas. Portanto, hoje, pelas 19 horas de Moçambique, teremos o primeiro encontro dos empreendedores. Portanto, irmãos tanto do Brasil, irmãos de Angola, irmãos de Moçambique, estarão conectados a partir das 19 horas para ter esse encontro dos empreendedores. Atenção ao anúncio a seguir. Saudações, espero que estejam bem de saúde. Meu nome é Emília Almoço, sou coordenadora de empreendedores da Igreja de Cristo em Moçambique. Vim por meio deste convidar aos discípulos e empreendedores de Angola, Moçambique e Brasil para um encontro virtual que terá lugar no dia 19 deste mês, pelas 19 horas, via Google Meeting, com o objetivo de partilhar experiências sobre fazer negócio de acordo com a Bíblia.
Este encontro vai ser dirigido por Marcos Menezes, da Igreja de São Paulo, no Brasil. Se você estiver interessado, por favor, entre em contato comigo. E muito obrigado. De seguida, vou ler uma escritura. Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado! Ah, como é encantador! Para anunciar que no dia 1 de outubro haverá casamento dos nossos irmãos Marculino Munhanga e Solange Maumbe. Portanto, é um privilégio enorme podermos testemunhar este evento incrível. Deus é poderoso. Poder ver Marculino, poder ver Solange a darem-se em casamento. Portanto, vamos orar para que até lá este evento possa ter a bênção do nosso Senhor. No dia 2 de outubro, teremos o devocional dos adolescentes. Por favor, pais, vamos apoiar, vamos criar condições. Por favor, a vossa atenção ao anúncio a seguir. Jovem, é já no dia 2 de outubro que teremos o nosso devocional pelas 10 horas. Teremos muitos jogos, prêmios e muitas surpresas. Contamos contigo. Até lá! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Ed e vou participar do devocional. Espero que também participes. E por fim, no dia 3 de outubro, vamos ter um culto especial com a nossa igreja em Colômbia, lá nos Estados Unidos. Portanto, a igreja de Colômbia é uma igreja amiga que apoia várias missões a nível de África e outros continentes. E aqui em Moçambique também, a igreja de Colômbia tem sido uma igreja que nos ajuda. Portanto, por favor, vamos estar juntos dia 3 de outubro pelas 10 horas e logo imediatamente a seguir iremos ter a interação via Zoom. Por favor, vamos nos preparar para esses próximos eventos e para Deus vai a glória. Bom culto a todos. Obrigado. Muito bom dia, família. Muito bom dia, igreja, nossos amigos, nossas amigas. Este é o momento em que nós recordamos a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o momento que nós chamamos de Santa Ceia, em que vamos tomar a ceia juntos. Para esta Santa Ceia, vamos usar a escritura que está em João 12, versículo 23 a 24, na qual passo a ler. Jesus respondeu, a partir do versículo 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Esta é uma passagem que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, estava a predizer a sua morte. A hora tinha chegado em que Jesus Cristo iria ser glorificado. A hora estava a chegar em que Jesus Cristo iria morrer. E há uma analogia aqui que ele faz, podia dizer uma metáfora, quando fala do grão de trigo, em que diz que para o grão de trigo dar fruto, esse grão de trigo precisava ou precisaria
de morrer. Se nós lançarmos o grão de trigo assim só para a terra, e esse grão de trigo não morrer, como todas as outras sementes, elas não dão fruto. Então, o que Jesus estava a dizer é que, na verdade, ele precisaria morrer e para dar fruto. E esse fruto iria se verificar nas pessoas que acreditassem nessa morte, nas pessoas que estivessem em contato com a morte, com a sepultura e com a ressurreição de Jesus Cristo. O que quer dizer aqui? A morte de Jesus Cristo permitiria que o ser humano fosse transformado. Com a morte de Jesus Cristo, permitiria que o ser humano pudesse matar os seus egoísmos, matar o pecado que está nele, e iria trazer fruto. A morte de Jesus Cristo não é uma morte em vão. É uma morte que deve trazer fruto naquelas pessoas que estiverem em contato com elas. Por outras palavras, com a morte de Jesus Cristo, eu, você, tem a oportunidade, ou teve a oportunidade de poder morrer. Morrer, ser sepultado com os pecados e dar frutos. E que frutos podíamos dar? Há vários frutos que a Bíblia fala para aquelas pessoas que estão em contato permanente com Jesus Cristo. Para aqueles que foram batizados, para aqueles que foram ressuscitados, digamos, para uma nova vida. Para mim, a morte de Jesus Cristo é uma oportunidade de ter sido transformado, uma oportunidade que tive também de morrer de vários, mas variedíssimos pecados que eu tive. Amém? Você também, irmão, minha amiga, meu amigo, você teve ou você tem esta oportunidade de matar o pecado e começar a dar frutos. Há muitos bons frutos que se espera de um cristão que está em contato com Jesus Cristo. Se nós formos a ler Gálatas 5, 22, você vai ver os frutos que são permitidos, né? Frutos que nascem exatamente pelo fato da gente ter estado em contato com Jesus Cristo. Este é meu desafio para ti. Verificar que tipo de frutos você está dando. Este é o meu desafio. Nós precisamos de realmente ter sido transformados e trazer glórias a Deus. Tal como Jesus Cristo disse que ia trazer glórias, ok? De ser glorificado. A nossa vida também pode trazer glórias a Jesus Cristo. Para você, minha amiga, meu amigo, eu quero te convidar para estudar as Sagradas Escrituras, para conhecer esse Jesus Cristo que morreu também para si, que morreu para que você possa dar frutos. Amém? Eu queria orar e agradecer a Deus por este momento, e neste momento que nós também vamos tomar o pão, vamos comer o pão que simboliza aquele corpo do Senhor Jesus Cristo que foi batido para a nossa salvação. Vamos tomar o fruto da vinha, que é para recordar ou estar em contato com aquele sangue. E assim, também, com esta recordação, lembrarmos que nós temos que trazer glórias a Deus, que nós temos que dar frutos que justifiquem que nós estamos em contato com este Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos em oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Jesus Cristo ter morrido por nós. Muito obrigado pela oportunidade que Ele nos deu de a gente também poder dar frutos, aqueles frutos de amabilidade, de compaixão, de podermos ter sido transformados para a sua glória, Deus. É nossa oração que esta morte de Jesus Cristo não seja mais uma imagem, mas sim uma transformação da nossa vida. Eu quero orar e agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha se cansado estás e
darei, tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Bom dia para vocês todos que são amados do Nosso Senhor. Para começar, gostaria primeiro de agradecer as canções de louvor a Deus e também agradecer a mensagem da ceia que nos recordou o Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Deus Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, pela fé, estamos neste momento em Sua presença. Primeiro, Pai, para pedirmos, Pai, perdão pelos pecados que nós temos cometido perante os Seus olhos. E oro também, Pai, para que cada um de nós, Pai, busque o arrependimento e procure, Pai, andar mediante os Seus caminhos. Pai Santo, viemos neste momento também em oração para pedir, Pai, a Sua presença, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. O Senhor é aquele Deus que nos dá a vida, é aquele Deus que nos dá a palavra e o caminho, Pai. Pai Santo, Pai do céu, queremos, Pai, agradecer o Seu grande amor, orar e entregar essa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós, hoje, mais uma vez, iremos partilhar a palavra de Deus. A mensagem que nós vamos ver hoje foi motivado por um tempo de reflexão, nos cultos de reflexão. E o meu filho Thales, ele resolveu fazer um sorteio de livros e para mim calhou o livro de João. O que eu estou aprendendo no livro de João, isso irei partilhar para vocês hoje. E não só a mensagem foi motivada, mas pela situação atual que nós estamos vivendo agora. Olhando para a humanidade atual, nós estamos a ver que estamos a passar momentos de incerteza, onde as pessoas andam apreensivas, as pessoas andam com medo, as pessoas andam sem saber qual será o seu futuro. E agora com a pandemia da Covid-19, isso veio nos mostrar que a nossa vida aqui na Terra, ela é muito curta. E com isso, cada um de nós precisa de buscar a salvação. A nossa mensagem de hoje terá como título Deus, o Criador e Salvador. Nós vamos ver
a mensagem em torno do primeiro capítulo do livro de João. E vamos começando lendo a escritura de João, capítulo 1, do versículo 1 até 4. Nós vamos ler em duas versões, mas antes de nós lermos esses versículos, eu gostaria que fôssemos primeiro ler o versículo 14 do capítulo 1 do livro de João. Está assim escrito no versículo 14. Eu vou usar uma versão que é nova tradução na linguagem de hoje. Encontrei essa tradução na Bíblia da minha esposa e eu achei que ela está muito clara, né? Começamos lendo esse versículo porque muita gente faz de contas que não entendeu o primeiro capítulo do livro de João. Então, antes de nós vermos os primeiros versículos, nós vamos ver este versículo. Diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Aqui está a dizer, a palavra se tornou um ser humano, né? E nós vimos e viveu entre nós. Quer dizer que no início era a palavra e essa palavra se tornou um ser humano. Ele morou entre nós e nós vimos a sua natureza divina como filho único do Pai. Aqui, quem é o filho único do Pai que está-se aqui a referir é o nosso Senhor Jesus Cristo, que no princípio ele era a palavra e se tornou ser humano, e nós vimos a sua natureza divina. Quer dizer que, embora ele era ser humano, quando esteve aqui na Terra, ele tinha a natureza divina. Ele tinha duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Agora vamos entrar nos primeiros versículos. Eu vou ler na nova versão internacional, de versículo 1 até versículo 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vou também ler na nova tradução da linguagem de hoje. Está assim escrito: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Ok, eu fiz a questão de ler estes versículos em duas traduções, porque, como eu disse, muita gente faz de contas que não entendeu esta mensagem. A mensagem é muito clara, né? Mas as pessoas negam essa mensagem. Aqui está a dizer que, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Quer dizer, nós vimos que a palavra é o Filho amado de Jesus Cristo, é o Filho amado do nosso Deus, que é Jesus Cristo. Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Quer dizer que no princípio já existia o Deus Pai
e o Deus Filho. E todos eles, né, como diz aqui a Escritura, ele era Deus, né, ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo que você vê aqui na Terra, tudo que você vê no universo, foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe teria existido. Na criação, no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 3 até versículo 26, quando Deus estava a criar todas as coisas, né? Quando no primeiro dia ele diz, haja a luz, e houve luz. Quando ele estava a dizer haja luz, ele estava usando a palavra. Ele estava usando Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, a luz passou a existir. Né? Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, né, ele separou água das águas. Quer dizer que, quando houve a luz, todo o universo era água. Não havia separação entre os céus e a terra. E ele teve que separar as águas das águas através de um firmamento. E assim houve os céus. Né? Ele diz, haja os céus, né? Separem-se as águas, e assim os céus passaram a existir. No terceiro dia, aliás, ainda no segundo dia, ele fez a terra e os mares. Né? Para além de fazer os céus, fez a terra e os mares. Tudo isso ele estava usando Jesus Cristo para fazer todas essas coisas. No terceiro dia, ele fez a vegetação sobre a terra. No quarto dia, né, ele diz, haja sol, né, haja a lua, hajam as estrelas, e assim o sol, a lua e as estrelas passaram a existir. Este sol que vocês estão a ver hoje, a lua, as estrelas, isso tudo é uma criação de Deus. Alguns consideram esses astros como Deus, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, né? Mas tudo isso é uma criação de Deus, né? Este foi o terceiro dia. Aliás, foi o quarto dia. No quinto dia, ele fez a vegetação, né, sobre o mar, a vegetação no mar, e fez as aves sobre a terra. Né? Este foi o quinto dia. No sexto dia, ele fez os animais, né? Os animais selvagens, os animais domésticos, e ainda fez todos os outros seres vivos. Por fim, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. E assim, Deus fez o homem e a mulher à imagem de Deus. Toda essa criação, quando Deus fazia todas essas coisas, ele estava a usar a palavra de Deus. Ele estava a usar Jesus Cristo. E o versículo 3 diz que, de João, versículo 3 do primeiro capítulo de João, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? E foram feitas para ele. Nada do que existe, né? Sem ele, nada do que existe teria existido. Você pode imaginar qualquer coisa que existe no mundo, qualquer coisa que existe nos céus. Tudo isso foi feito por Jesus Cristo, né? Incluindo o homem, né? Deus fez a imagem, eles fizeram a imagem de Deus. Toda a existência é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
No versículo 4 do livro de João, né, está assim escrito que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em Jesus Cristo está a vida. Jesus Cristo é o dono da vida, né? Se você quiser ter vida, peça ao dono da vida, né? Peça Jesus Cristo. Não precisa andar apreensivo, não precisa andar inseguro, não precisa andar com o futuro incerto, não precisa andar sem saber o que será depois desta era, né? Você descanse em Cristo. Peça a vida ao dono da vida, né? Ele diz que e a vida era a luz dos homens, né? Jesus Cristo é a nossa luz, né? Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho da vida. Mas para você poder ver o caminho da vida, você precisa de luz, né? E essa luz é Ele mesmo, né? Está nele mesmo. Ele é a luz dos homens. Bom, nosso segundo ponto é: o povo rejeitou a Jesus. Nós vamos ver isso no livro de João capítulo 1, do versículo 10 até versículo 11. Está assim escrito: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui a Bíblia está a dizer, né, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus Cristo, quando viveu aqui na terra, ele viveu de uma forma discreta, né? E dificilmente as pessoas podiam ter nele a imagem de um rei, né? Isaías diz o seguinte, Isaías capítulo 53, versículo 2, diz o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que o desejássemos, né? Quer dizer, ele não tinha a aparência de Deus, né? Quando ele esteve aqui na terra. Ele viveu de uma forma simples, né? Onde ele nasceu, né? Ele nasceu num curral de boi, com toda aquela sujeira ali, né? É num sítio desses onde ele nasceu. Onde ele cresceu, né? Em que cidade ele cresceu? Ele cresceu num povoado, né? Na região de Nazaré, lá na Galileia. Uma região que posso comparar, né? Que assemelha-se como que nem Matutuine, né? E ele cresceu como aqueles meninos de lá, do povoado do campo, né? De Matutuine, né? E ele vestia, tinha vestes simples, né? Não tinha nenhuma aparência que nos atraísse, né? E não só isso, né? A sua profissão, ele tinha a profissão humilde. A sua profissão era de carpinteiro, né? Viveu de uma forma muito, mas muito simples. E de fato, né? Até hoje as pessoas continuam a não reconhecer Jesus Cristo. Até hoje, quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos Jesus Cristo, quando nós anunciamos a salvação que há em Cristo Jesus, muita gente não recebe, muita gente o rejeita, muita gente não o reconhece, né? E muita gente não nos ouve, pois nós anunciamos uma mensagem simples, não usamos sinais miraculosos para poder anunciar a Jesus Cristo. A nossa linguagem é uma linguagem simples e assim de uma forma clara. No entanto, as pessoas
não reconhecem Jesus Cristo, as pessoas continuam a não aceitar a salvação que há em Cristo Jesus. O versículo 11 nos mostra que ele veio salvar o povo, mas o seu povo não recebeu. E ele ficou muito triste, né? Ele saiu dos céus, né? Ele era Deus, estava com Deus, saiu dos céus para a terra para vir salvar o seu povo. Mas o seu povo não o recebeu, né? E em Mateus capítulo 23, versículo 37, diz assim, é Cristo a falar, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas. Eu gosto muito de refletir nesse versículo, né? Ele assemelha este cenário a uma galinha, né? E geralmente, quando um predador quer atacar os seus pintos, a galinha, quando nota isso, dá um sinal aos seus pintos e todos os seus pintos correm e ficam debaixo das asas da galinha, né? E ela protege os seus pintos. Em toda a minha vida, nunca vi uma galinha a dar sinal de perigo aos seus pintos e aparecer um pinto que não obedece à mãe galinha. Todos os pintos obedecem ao sinal de perigo. Em contrapartida, meus amigos, nós os homens, né, não reconhecemos, não obedecemos e não queremos seguir a Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo nos chama para a salvação e nós preferimos ainda continuar em nossos próprios caminhos? Preferimos continuar a rejeitar o chamamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós, muitas das vezes, negamos a Cristo, como eu disse, né? Muitos de nós continuamos orgulhosos, continuamos rebeldes, ingratos, sem amor pela família, continuamos inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, com toda a forma do mal em nosso coração, rejeitando a salvação que há em Cristo Jesus. João capítulo 1, do versículo 12 até versículo 13, está assim escrito: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Meu amigo, segundo essa passagem, né, se você quer ser filho de Deus, se você quer ser salvo, é só aceitar a Jesus Cristo, né? E a Bíblia aqui está a dizer que aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, crendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós adquirimos por adoção esse direito de nos tornarmos filhos de Deus, com todos os privilégios, com todos os direitos que um pai dá ao seu filho. E no versículo 11 vem, aliás, no versículo 13 vem: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, os filhos de Deus não nascem pela vontade do homem, não nascem de uma forma natural, mas eles nascem de Deus. Se você quer ser filho de Deus, você deve nascer de Deus. Você deve nascer de novo. E se você quiser isso, né, se você quiser saber como poderá nascer de novo, né, é só nos contactar. No final deste vídeo vai passar alguns contatos nossos e você pode nos contactar e nós vamos dar
muitos outros detalhes que nos ajudam a podermos nascer de novo, que nos ajudam a encontrarmos o caminho da salvação. Ok, nós vamos terminar a nossa mensagem vendo 2 versículos, né? Que um deles nós já lemos, né? É o versículo João 1, versículo 14. O outro é Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Está assim escrito, eu vou ler. João 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Amém. No livro de João 1, versículo 14, nós vimos que Jesus Cristo é o Filho unigênito. Filho unigênito quer dizer Filho único. Jesus Cristo é o único que estava com Deus, desceu para aqui na terra, tornou-se homem, né? Quando ele esteve aqui na terra, ele era único com esta qualidade, né? Com esses atributos de ter a divindade de Deus e de ser filho de Deus, né? Então, no versículo 18, aliás, no Colossenses 1, versículo 18, ele diz, né, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Eu vou explicar um pouco aqui o que é isso de primogênito dentre os mortos, né? Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Estou a referir à ressurreição para a vida eterna, porque antes de Cristo já tinham ressuscitado algumas pessoas. O seu amigo Lázaro, a filha do Jairo e outros no Velho Testamento já tinham ressuscitado. Mas ninguém ressuscitou para a vida eterna. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E quando ele esteve no sepulcro, naqueles 3 dias, né, ele já tinha dito que destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Nos 3 dias que ele ficou no sepulcro, ele ficou fazendo trabalho. Ele ficou reconstruindo o templo. Ele foi e pregou aos mortos. E os que creram, dos mortos que creram, no dia que ele ressuscitou, alguns também ressuscitaram com eles. Os estudiosos da Bíblia presumem que esses que ressuscitaram no dia que ele ressuscitou, ressuscitaram também para a vida eterna. Então, haverá um momento que só o Pai é que sabe, que ele virá e todos aqueles que são filhos de Deus, dos que dormem no pó da terra e daqueles que ainda estiverem vivos, né? Os que dormem irão ressuscitar como ele ressuscitou para a vida eterna. Os que estiverem vivos serão transformados para um corpo celestial, um corpo para a vida eterna. Meu amigo, meu irmão, se você quiser ter vida eterna, você precisa aceitar a Deus, você precisa aceitar a Cristo, você precisa nascer de novo, você precisa obedecer a sua palavra, né? E você precisa andar com Deus. Como conclusão, né, nós vimos que Jesus Cristo, quando tudo era nada, Jesus Cristo já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria existido. Se você quiser ser salvo, aceita a palavra de Deus. Ande com Deus. Não precisa andar apreensivo por problemas que estão acontecendo atualmente.
problemas de desastres naturais, problemas de calamidades, problemas de pandemia, as incertezas da vida, problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais. Você não precisa preocupar-se com isso. Você descanse em Cristo. Você deposite a sua esperança em Cristo. E ele, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os darei alívio, eu os darei descanso. Não precisa estar apreensivo, não precisa estar com medo. Você deposite toda a sua esperança em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Muito obrigado pela vossa atenção. Para terminar, vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que antes de tudo já existia, que a partir do nada fez todas as coisas, o Deus que nos ama, o Deus que nos dá o caminho da salvação, o Deus que nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que para o nosso favor, ele morreu na cruz, para que de alguma forma alcançássemos, Pai, a salvação em Cristo Jesus, para que de alguma forma, Pai, pudéssemos, Pai, nos tornarmos filhos de Deus, Pai. Pai Santo, sabemos que nós nada somos, nós nem merecíamos este privilégio, nós nem merecíamos tamanha glória, nem merecíamos termos, Pai, a característica divina do Senhor, o nosso Deus, Pai. Mas o Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, fez-nos desfilho e nos deu a vida e vida que dura para todo sempre. Obrigado, Pai, por seu grande amor. Obrigado, Pai, pelo seu nome. Obrigado, Pai, pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Oramos e entregamos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Continuação de um bom domingo para todos. Muito obrigado. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos.